São 15 horas e 31 minutos agora, então nós podemos começar. Já existem algumas pessoas, como Jesus disse, onde estiverem 2 ou mais reunidos em seu nome, lá ele estaria. Se o próprio Cristo não faz questão de um grande público, quem dirá nós para exigirmos muitas pessoas? Então eu já estou satisfeito com o número de pessoas que estão aqui, tá? A Júlia Gomes disse que eu gosto de fazer o Ho'oponopono. Ho'oponopono é ótimo, é simples e a simplicidade nos traz muito boas coisas. Então, aproveitando essa fala da Júlia, que está também dentro deste nosso tema, eu já vou começar pela fala da Júlia. Eu gosto de fazer Ho'oponopono e é ótimo. Veja bem, às vezes enquanto nós ensinamos Reiki, ensinamos outras formas de autocuidado, muitas pessoas que comparecem para aprender conosco, e elas aprendem conosco e nós aprendemos com elas, estas pessoas têm uma visão sobre a vida que acontece da seguinte maneira. Olha, eu entro, por exemplo, numa sessão de Reiki e eu me sinto muito bem. Tá? Isto é positivo, é ótimo. A sensação de bem-estar, ela é sempre aprazível, ela é desejável antes de tudo. Mas o que nós temos como regra é fazer com que as pessoas, ajudar as pessoas a refletirem sobre si mesmas antes de tudo. Então, nestas condições, eu fui submetido a uma sessão de Reiki, ou eu entrei num templo religioso, budista, espiritista, candomblecista, qualquer que seja, e me senti bem. A pergunta que você deve fazer a si mesma, ou a si mesmo, é: por que eu me senti bem? É a primeira pergunta. Por que eu me senti bem? E você precisa, necessariamente, encontrar esta resposta, porque é baseado nesta resposta que você vai fazer uma transformação na sua vida. Eu não estou falando na vida de relação, em entrar em ambientes e se sentir bem ou não se sentir tão bem, ou se sentir até mal. O que eu estou dizendo é a sua vida íntima, estruturar a sua vida íntima para que você possa comparecer a qualquer ambientação e para que você possa também e, sobretudo, entrar em qualquer nível vibracional ou nível de conversação ou nível de relacionamento sem esmorecer, sem se entristecer, sem se deprimir, sem se enraivecer. E aí, quando você entender isso, você terá dado o primeiro passo para o autodomínio. Mas antes de falarmos de autodomínio, é necessário entender que as estruturas para o autodomínio estão no autoconhecimento. Então é por isso que eu disse, se você se submete a uma sessão de Reiki, por exemplo, ou qualquer sessão terapêutica, falo de Reiki porque eu ensino Reiki, você deve necessariamente buscar compreender o que aconteceu. Se eu estava em um estado tal e saí de lá em um estado muito melhor, um estado melhorado. O que aconteceu naquele momento? As mãos daquela pessoa são mágicas, as energias que ela modulou, que ela captou e que ela dispensou sobre o meu campo energético ou sobre a minha aura, são energias especiais, ela é dotada de um superpoder fantástico e absoluto? Não. Entendam que aquela pessoa simplesmente ela se dispôs a aprender uma técnica e utilizar essa técnica para auxiliar o outro. Agora é a sua boa parte. Qual é a parte que te cabe? A parte que te cabe é tentar entender o que aconteceu com você naquele momento, como você estava e como você se encontrou. Vocês devem nesse momento estar pensando, mas isso é muito difícil. E eu vou responder, sim, é difícil do ponto de vista
da falta de reflexão sobre. Mas quando nós paramos para refletir, existe nesse processo um caminho muito simples. Você entrou num estado vibratório que lhe era desfavorável para os seus empreendimentos de equilíbrio, de harmonia e, portanto, plenitude para a conquista da felicidade. Mas quando você foi à busca de uma melhora, é praticamente como se você tivesse escancarado as portas da tua alma, ou o portal da tua alma, para que alguém implementasse um novo quantum ou um quantum diferenciado de energia mais qualificada para os teus propósitos. E, desta forma, aconteceu o primeiro passo. Você parou de produzir energias desqualificadas que vinha produzindo até então. Por quê? Por exemplo, teve uma discussão no trânsito, teve uma discussão com um familiar, estava focado na notícia de uma doença após uma consulta médica que o médico te alertou, e por isso você foi mais e mais realizando construtos, pequenos tijolinhos energéticos que lhe tornavam desfavorável, portanto, a sua equilibração. E isso é uma reação em cadeia. Começa pequeno e vai avolumando até que você entenda, ou seja, que você tenha a percepção do que acontece na sua vida, e esse é o nosso tema da tarde, tenha a percepção do que está acontecendo na sua vida para que você bloqueie os aspectos externos, ou seja, as informações externas que te provocaram aquele desajuste temporário. Então, o que você faz? Você entrou num consultório, num ambulatório para se submeter a uma sessão de Reiki. Naquele momento você dispersou tudo aquilo que você pensava e que você sentia, para estar atento àquilo que lhe será doado, que é o Reiki, aquilo que lhe será falado naquele momento. Então, é simples assim. Deixa eu só ler o que a Júlia colocou aqui. Uma das melhores coisas que tem é quando a ficha cai, de que sempre vai ser necessário se desfazer de tudo aquilo o que pesa em nossa energia e o que contribui para a nossa evolução. Perfeito. Ela continuou aqui, a partir daí vem uma sensação de querer buscar o melhor para si. Perfeito. Então, até este momento, vocês compreenderam como nós funcionamos habitualmente. Nós somos eivados de todos os dons do nosso Criador, todos os dons divinos, todos os dons de Deus. Entretanto, alguns deles nós conseguimos desenvolver de forma precária. E um dos dons é essa possibilidade de imantação. O primeiro é o da criação e o segundo é invertendo, o primeiro é da imantação e o segundo é da criação. Então, falaremos primeiro do dom da imantação. Todos os lugares que nós formos ou comparecermos, nós estabeleceremos relações. Estas relações são aspectos energéticos que promoverão, de acordo com a minha afinidade, ou seja, com a minha predisposição vibratória ou sintônica, estabelecerão uma vinculação. Isto é a imantação. Então, suponhamos que estamos no trabalho e de repente chega um colega que começa a falar mal do chefe. Se você estiver, vou utilizar uma gíria, na mesma vibe de falar mal do chefe, imediatamente vocês se vincularão naquela faixa vibratória que não é útil nem para ele, nem para você, porque é uma faixa desarmônica que vai contaminar o seu cosmo psicofísico, ou seja, sua mente, suas emoções, de uma forma a desajustar toda a sua frequência vibratória e causar-lhe, portanto, desconforto. E você vai sentir isso. Quando nós estamos a falar mal de alguém, nós sentimos isso. Tanto é que nós ficamos pressurosos, prestando atenção para ver se a vítima, ou seja, aquele de quem nós estamos a mal falar, não vai chegar a qualquer momento. E se chega, hoje nós temos uma desculpinha para isso, né? Se chega, a gente dá uma disfarçadinha e fala assim, opa, o assunto chegou. Disfarçando para que ele, ou dissimulando para que ele ache que, ou
pense que é apenas uma brincadeira, quando na realidade não é, nós estávamos mesmo falando mal dele. Mas nós percebemos que isso nos traz um desconforto. Mas você perceberá que haverão pessoas que não farão parte daquela panelinha naquele momento, porque elas já perceberam que aquilo lhe faz mal. Talvez tiveram experiências que não foram muito boas durante a semana relacionadas à mesma situação, uma situação análoga, ou talvez é porque elas já, pela vivência, perceberam que tal comportamento não leva a lugar nenhum, ou a lugar algum. Então, isto é a percepção sobre si mesmo. Eu estou me conhecendo, eu estou percebendo que algumas energias que eu mesmo produzo, elas não são úteis para mim. Por teimosia, não raro nós insistimos em práticas que são desconfortáveis e que nos farão mal. Depois a gente dá um jeito, ou a gente toma um comprimidinho para dor de cabeça, ou a gente vai num templo religioso tomar uma bênção, tomar um passe nos templos espiritistas, ou na igreja messiânica tomar um jorei, tá? Vamos em qualquer lugar, ou então vocês falam assim, Sidney, você pode, por gentileza, me submeter a uma sessão de reiki que eu não estou legal, daí nós resolvemos de qualquer maneira. Mas o interessante e a nossa proposta sempre, e é por isso que eu peguei o reiki como filosofia de vida, é por causa da simplicidade, que foi uma coisa que a Júlia falou agora há pouco, falou do Ho'oponopono. É tão simples quanto é eficaz. É tão simples quanto é eficaz. Por quê? Porque é uma proposta de indução ou de autoindução ao bem-estar. Então, quando eu entoo um mantra com a intenção de bem-estar, eu já tenho a intenção e eu tenho a ferramenta, que é o Ho'oponopono. Eu começo a entoar aquele mantra e a vibração construída na mente, no campo emocional e que vibra intensamente pelo verbo, pelas pronúncias, pelo mantra entoado, tudo aquilo, além de construir internamente o bem-estar, vai se propagando por todo o ambiente e também impregnando energeticamente no campo físico do ambiente onde eu me encontro. Paredes, assoalho, utensílios, pertences pessoais, na própria água, que a água é um elemento condutor que tem extrema capacidade de ser impregnada ou imantada com qualquer tipo de vibração. Portanto, se vibrarmos amor, a água será transformada a nível molecular e poderá também trazer o nosso bem-estar, ou levar ao nosso bem-estar. É um conceito também de cromoterapia prânica, tá? Ou de terapia prânica. E tudo isso nos ajuda. Então, nós falamos do primeiro dom, que é o dom da imantação. Então, eu saio me imantando a tudo que está ao meu entorno. Para que eu me imante de coisas favoráveis, é necessário que eu tenha uma postura interna, interior, favorável. E eu ascenda para um nível vibracional mais condizente com os meus propósitos de saúde, que é definida pela harmonia, e a harmonia depende da equilibração, e, portanto, eu seja mais feliz no porvir. É uma lei da física, causas e efeitos. É também uma lei cristã, a lei da semeadura. É assim que funciona. Então, a primeira questão foi da imantação. E a segunda, ou o segundo dom, né? Estamos falando de dois dons divinos, o primeiro da imantação e o segundo, o dom da criação. Nós somos indivíduos, criaturas de Deus, com um propósito muito definido, é sermos os co-criadores da obra universal. Então, nós fazemos isso de forma ainda muito pequena no nosso trabalho, nos exercícios de trabalho, no artesanato, na música, na construção civil, em todos os setores que nós nos dispomos a ser úteis. Mas, como nós estamos tão preocupados com o universo ao nosso redor, com aquilo que está ao nosso redor,
nós nos esquecemos das construções mais importantes, que é a construção íntima. Como eu funciono? Eu preciso entender isso, como eu funciono. Pois, se eu não entender como eu funciono, eu sou o alicerce para a vida, tudo ao meu redor desmorona. A minha família desmorona, porque eu já estou a desmoronar. Mais um comentário da Júlia aqui, ela falou que tem uma amiga que preenche o vazio dela comprando coisas, que ela não precisa ou fazendo piadas com as situações ruins que acontecem. Como eu poderia aconselhar ela não sendo de maneira genérica? Então, Júlia, eu tenho uma resposta pré-formatada para isso, porque já me perguntaram isso uma vez. Um amigo que nós conhecemos numa casa espiritista que nós frequentávamos, ele começou naquela casa junto conosco, simpatizante da doutrina espírita, ele começou conosco e estava extremamente empolgado, e isso é natural, e é uma coisa que nós vamos falar nesta live também. Ele começou muito empolgado e ele disse: nossa, eu tento explicar as coisas com base na doutrina, no meu trabalho para determinadas pessoas, mas elas não entendem, como as pessoas são cabeça dura. E eu disse para ele: não se preocupe em explicar as coisas para os outros, não se preocupe em ensinar para os outros, se preocupe em aprender para você, para que você possa, pela exemplificação, chamar a atenção das pessoas, e chamando a atenção das pessoas, elas vão se dispor a sentar com você e te ouvir. Porque se você se dispor a dar aquilo que ela não pediu, ela não vai aceitar. É dessa maneira que funciona o indivíduo humano, ela não aceita, eles não aceitam. Então, eu tenho como filosofia de vida o seguinte: dê à pessoa aquilo que ela necessita, não aquilo que ela deseja, que são coisas diferentes. Dê aquilo que ela necessita, mas antes de tudo, pergunte para você mesmo se você tem aquilo que ela necessita para dar. O que isto significa? Às vezes, você não está tão bem, nem para ouvir. Eu costumo fazer a seguinte analogia: você tem um quantum de vitalidade, ou um quantum de energia, 100%. De repente a pessoa está transtornada, está raivosa, tal, e vai pedir auxílio para você. Mas naquele momento, a sua reserva energética está no 50%. Se você doar para ela aquilo que ela necessita, e ela nas condições de desarmonia, uma verdadeira sugadora, ela vai te sugar mais que 25%. Daí você adoece, porque você fica com menos de um quarto. Entendeu? Agora, se você estiver alegre, feliz, tranquila, tal, e a pessoa vier, mesmo que ela te sugue muito das suas reservas energéticas, ela vai sugar 50%, e com 50% você consegue sobreviver. Então o discernimento que nós temos que fazer primeiro é o que a pessoa necessita, tá? O que ela necessita. Segundo, ela te pediu ou é você que quer informar? Então espere ela pedir, depois verifique se aquilo que ela está pedindo é um desejo ou é necessidade. Se for desejo, peça para ela esperar mais um pouquinho e atenda somente às necessidades. E mesmo que seja uma necessidade, verifique se você está em condições para auxiliar. Condições mentais, emocionais e mesmo físicas. Porque senão nós não chegaremos em lugar nenhum. Por quê? Porque cada um de nós vive uma vida única. Deus deu uma vida para cada um. É assim mesmo que funciona. Deus deu uma vida para cada um de nós cuidarmos bem dela. Então existem pessoas que nos sugam, mas não fazem força alguma para se modificarem. É o exemplo que nós estávamos dando agora. A pessoa recebe um atendimento num ambulatório de Reiki, se sente bem e não se pergunta por que se sentiu bem. Quando ela não se pergunta, ela não tem elementos informativos para replicar aquela situação, ou seja, voltar a ficar bem ou permanecer bem sozinha. Ela sempre vai estar pedindo por Reiki. Eu me nego a ajudar as pessoas nestas condições?
Não, mas o nosso papel como bom entendedor sobre nós mesmos é de fazer ou ajudar a pessoa no despertamento, porque ela também é um ser divino que tem o dom da criação, ela tem o dom da criação, então ela também tem que se preparar para ajudar outro que ainda não chegou ao entendimento. Então nós ajudamos a pessoa energeticamente muitas vezes, mas haverá um momento em que nós temos que sentar com a pessoa e conversar com ela para que ela desperte. Nós ouviremos muita... Deixa eu só ler o que a Júlia colocou aqui. A Júlia tá participando bastante aqui. Obrigado, tá, Júlia? Com o passar do tempo, entendo cada vez mais que da mesma maneira que queremos cuidar do outro, devemos cuidar de nós mesmos também. Positivo. Exatamente, é isso que nós queremos trazer hoje. Então, todas as vezes que nós tivermos próximos de nós pessoas desta natureza ou com este comportamento que é repetitivo, que se constrói instintivamente, que é chamado de psicodinâmica, e ela pode ser positiva, como pode ser negativa, tá? Sobre psicodinâmica, nós temos aqui no site membros.escoladavidamaior.com, temos um link para um curso gratuito de psicodinâmica. São noções de psicodinâmica que servirão para que nós tenhamos uma base de como nos comportar, tá? Então é o site membros.escoladavidamaior.com. Fica fácil também de achar aqui no Instagram mesmo, é só clicar lá, abrir o nosso perfil, e no link de perfil, clicar lá no link que vai aparecer a opção do curso de psicodinâmica gratuito, para quem se interessar. Tá? Então, voltando lá. As pessoas deste tipo, com este comportamento psicodinâmico, elas fatalmente dirão várias coisas do tipo: você tem uma energia tão boa, eu me sinto tão bem perto de você, você fez uma prece para mim, funcionou tão bem, faz de novo porque você sabe orar, você é assim com Deus, né? Como se Deus nos expatriasse, né? Te privilegiasse uns em detrimento de outro, e não funciona assim. Ele nos trata a todos de forma isonômica, de igual maneira, mas a sua oração é forte. Vai numa casa espírita, aquele tarefeiro da casa espírita tem um passe forte. Vai na igreja tal, a igreja, sei lá, Assembleia de Deus tem um poder especial, na católica não tem. Não é isso. Sou eu que não consigo me estabilizar em padrões desejáveis ou aceitáveis de equilibração. E eu preciso compreender isso. Boa tarde, Val, deve ser Val Matos, né? E Geolar, boa tarde, tá? Então eu preciso compreender o quê? Que a pessoa que me tira do sério, me tira do eixo, não é ela que me tira do eixo. Que a pessoa que me ofende, não é ela que me ofendeu. Eu só me sinto ofendido, e a ofensa desestabiliza todo o meu padrão de equilibração, meus padrões energéticos. A ofensa só existe porque eu me deixei suscetível àquelas palavras, me tornei suscetível àquelas palavras, porque eu não consigo entender quais são os meus pontos de fragilidade e quais são os meus pontos mais fortes. Uma vez que eu consiga, e isso só é possível através da introspecção meditativa, por isso, como a Júlia falou, o Ho'oponopono é uma excelente ferramenta, tão simples e tão eficiente, que nos auxilia, e tudo que nós vamos falar aqui está dentro das possibilidades, dentro da simplicidade, sem dificuldade nenhuma. Mais uma vez, por isso que eu adotei para mim como filosofia de vida o Reiki, por conta da simplicidade. O Reiki é simples, não é uma pílula mágica transformadora. São diretrizes que são baseadas no Gainen e no Gokai, que fazem com que o indivíduo consiga se reestruturar energeticamente, e pela filosofia do Gokai, que são os 5 princípios, tá? Consiga, portanto, se manter naquela faixa de equilibração.
É só isso. Então, quando eu tenho uma ferramenta útil, eu consigo, pela introspecção meditativa, perceber a vida, a minha vida, como eu funciono, quais são os meus pontos de fragilidade e quais são os meus pontos fortes. Com a conjunção ou o trabalho dessas duas informações, as minhas fraquezas e as minhas forças, eu consigo modular ou modificar o meu comportamento para não me deixar impactar por nenhuma outra situação. As que são repetidas na minha vida, eu já sei como eu me senti, já sei onde eu venci e já sei onde eu fracassei. Então eu só vou aprimorar. Mas existe uma infinidade de informações a nível consciencial ou subconsciencial que eu ainda não percebi que existem em mim. E eu preciso conhecer cada uma delas, porque elas, como foi dito aqui, serão responsáveis por me sabotar, por sabotar a minha felicidade ou o meu empreendimento em busca da felicidade. Tá? É bem assim. Em apometria, também estudamos apometria, costuma-se dizer que estes elementos sabotadores são níveis de consciência ou subpersonalidades ou personalidades múltiplas que nós não entraremos nesta live neste momento, tá? Eu deixarei esse conteúdo que eu vou produzir mais tarde, deixarei ou no YouTube ou na área própria de assinaturas aqui do Instagram, mas não tocarei nesse assunto que é muito mais complexo. A apometria envolve bastante psicologia, bastante questões da área energética, de cromo, de várias outras terapias que não cabem aqui. O que nós queremos que fique bem claro é a necessidade de nós entendermos a nós mesmos. Daí, a Júlia falou que boa energia é proveniente de uma árdua construção pessoal, também está correto, perfeito. E daí nós vamos falar um pouco dos tratamentos terapêuticos. Vamos falar especificamente do Reiki, que é algo que eu tenho liberdade para falar, para tratar aqui. Mas em qualquer terapia, mesmo em uma casa espiritista, existe um passo prévio, antes da terapia propriamente dita. Então existe um processo ou um protocolo de atendimento. Em Reiki, o protocolo de atendimento é a coleta de dados através de uma entrevistação, uma conversação informal, onde o cliente vai relatar, primeiro, a sua problemática. Em situações de desequilibração ou perturbação mental, emocional ou orgânica, quando eu falo perturbação mental, eu não estou falando da pessoa que está totalmente fora da casinha. Estou falando de ansiedade, de traumas de variada ordem, tá? Que começam na mente e atingem o campo emocional e depois repercutem desfavoravelmente no ajuste da fisiologia orgânica, tá? Provocando aquilo que chamamos de doença. Então as perturbações começam na mente, se estendem para as emoções e culminam, se não tratadas, se não cuidadas, na desagregação de toda a funcionabilidade ou toda a fisiologia somática do corpo. Então o que nós fazemos num primeiro momento? É aquela entrevistação. A pessoa que chega num primeiro momento, ela sequer tem condições de dizer com assertividade o que ela sente, qual é o problema dela. Por quê? O problema não é algo que aconteceu de repente, é também um processo de longa data em que ela negligenciou, justamente porque ela não fez um Ho'oponopono, porque ela não fez uma introspecção meditativa todos os dias para ter o autoconhecimento que leva ao autocontrole, e o autocontrole que nos promove, portanto, o equilíbrio, por conseguinte a harmonia, e é da harmonia que vem a plenitude, e a plenitude representa a felicidade, porque ela não fez nada disso, porque ela simplesmente negligenciou, ou por desconhecimento, ou
simplesmente porque é inepta, indiferente a esta necessidade, esta pessoa não sabe descrever exatamente o que ela sente e cabe, portanto, àquele terapeuta que está diante dela fazer a coleta dos dados, fazer as perguntas necessárias baseadas nas informações pequenas, tacanhas, ainda exíguas de elementos que nos permitam uma conclusão, uma assertividade sobre o que está a acontecer com aquela pessoa. Ele pega aqueles dados e vai trabalhar com aqueles dados. Então, o que acontece? Num primeiro momento, o terapeuta sequer fala, ele só ouve. E é baseado nestas falas do cliente que ele vai propondo de pouco em pouco algumas reflexões. Por exemplo, se você vai ao médico e você diz ao médico, doutor, eu tenho uma dor de cabeça, ele vai perguntar para você, onde dói especificamente? Ah, dói a cabeça, mas existe um ponto específico que dói? Você não tinha parado para pensar nisso. Daí você vai parar por alguns instantes, mas aqueles mínimos segundos são insuficientes para você determinar a localização exata dessa dor, onde ela principia dentro da sua cabeça, onde ela principia. E daí você vai chegar e falar assim, eu acho que dói mais aqui. Ele vai perguntar para você, quando isso começou? Daí você vai dizer para ele de forma imprecisa, já faz acho que uma semana e meia, 2, ou quase um mês. Impreciso. Percebam que nós não sabemos sequer de nós mesmos, mas nós estamos entregando o problema para o médico resolver. É aí que nós vamos chegar na questão da cura. Hermínio, textos de Hermínio. Hermínio, boa tarde, seja bem-vindo. Então é aí que nós vamos chegar na questão da cura. Tudo começa, portanto, na coleta de dados. Conforme o terapeuta vai colhendo os dados de pouco em pouco e registrando, tá? E nós temos aqui uma coisa que nós mencionamos no nosso livro, tá? Vida Desperta com Reiki. Nós mencionamos lá na página 189 que nós falamos da anamnese e do pre-talk, tá? Não sei se dá para enxergar aí, anamnese e o pre-talk. É o capítulo 7º, que é o desenvolvimento do atendimento terapêutico. No desenvolvimento do atendimento terapêutico, tudo começa com a anamnese, que é esta ficha onde eu vou anotando toda a sintomatologia que me for apresentada. Uma vez que eu anotei isto, eu tenho elementos para definir como eu vou começar o tratamento com Reiki, tá? Ou qualquer outro tratamento. Isso se aplica aos psicoterapeutas em geral, psicólogo, o psiquiatra, qualquer outra terapia que você entender, ou mesmo nas casas espiritistas. Eu tenho que ouvir bem, tá? Concluir se aquilo que está me sendo informado é exato ou inexato. Se for inexato, propor reflexões do tipo aquela que nós dissemos, onde dói especificamente. E aí, quando eu tiver tudo isso anotado, eu vou começar os primeiros passos do tratamento. Eu não vou também falar qual é o tratamento de Reiki, mas ele basicamente começa com um tratamento de limpeza da aura. Tá? Eu faço toda a limpeza energética da aura, eu faço também a limpeza e o alinhamento dos chakras, isso bem básico, tá? Obviamente que varia de caso a caso e outras técnicas além dessas poderão e deverão ser empregadas. Então eu começo na aura, porque a aura representa o meu estado ditoso ou inditoso, o meu estado mais saudável ou enfermiço. Então eu removo todos os componentes de energia desqualificada da aura e passo então a ter uma aura acessível para o trabalho com Reiki, desde que eu trabalhe também os chakras, porque os chakras deverão estar em bom funcionamento para que haja a absorção das energias do prana, da energia Reiki, do próprio prana, para que o corpo físico que trabalha conjuntamente com as camadas energéticas ou as camadas da aura possa interagir de forma equilibrada, digamos assim.
Daí o que acontece? Terminado, né, por isso que nós falamos lá do capítulo 7º do livro, que é o Pre-Talk. O Pre-Talk é a conversação prévia, tá? Na anamnese, está no livro Vida Desperta com Reiki, que também está aqui esse livro também está à disposição na bio do nosso perfil do Instagram. Se quiserem, clique na bio, verifiquem lá o livro, tá? Com um cupomzinho de desconto também. Se quiserem conhecer, também tem uma versão em PDF, tá? Uma versão digital. Eu prefiro o livro físico do que digital. Então, uma vez que nós conseguimos realizar esse pre-talk, aquele cliente, porque simplesmente, vejam bem como funciona a coisa, simplesmente porque ele desonerou a sua mente de todos os problemas externos e começou a concentrar em si, ele já vai começar a ter um certo alívio das suas tensões mentais, emocionais e também físicas. Então, o pre-talk na anamnese, ou seja, na coleta de dados, é extremamente importante. Quando concluir, portanto, a terapêutica com Reiki, pode ser qualquer outra coisa, precisa-se de um feedback. E agora? Como você está se sentindo? Daí a pessoa vai dizer: olha, eu estou me sentindo, eu cheguei aqui um bagaço, eu estou me sentindo muito melhor. Excelente. Baseado no feedback, eu já vou saber, enquanto terapeuta, onde eu acertei. Onde eu acertei, eu vou saber. Eu só não saberei ainda o que eu preciso melhorar. E isto só se fará através de um estudo daquilo que foi colhido de dados, tá? E o feedback do cliente, que numa próxima sessão em Reiki nós recomendamos no mínimo 7 sessões. 7 sessões, numa próxima sessão eu já terei melhores elementos informativos, porque eu saberei da pessoa de uma semana para outra semana o que melhorou e o que não melhorou, e aí eu vou trabalhar sobre o aspecto que precisa ser melhorado, tá? Mas para este nosso encontro, esta nossa live, o que precisa ficar muito claro é que se você estiver nesta condição de cliente e disser: nossa, eu estava um bagaço, eu saí muito melhor, obrigado, o que você tem que pensar é o seguinte: o que modificou? E eu já dei várias dicas. Modificou o seu estado mental. Você deixou as preocupações externas de lado e se concentrou em você, pelo menos durante aqueles poucos minutos em que nós estivemos em uma conversação de pre-talk. E depois você relaxou e consentiu que eu trabalhasse nos seus campos energéticos para que você recebesse o melhor para a modificação ou a transmutação do seu estado energético para algo mais favorável, mais equilibrado, mais harmonizado. Agora a luta é tua, a luta será tua. Qual é a luta? Entender que ali, diante de você, não havia um mago que te deu a pílula mágica e fez com que você se modificasse e que ele é a solução do seu problema. Porque a cura que nós já havíamos mencionado, ela não está externamente. Ela está internamente ligada a você. O que eu quero dizer? Você tem que compreender aquilo que te faz mal. Bebi, né? Enchi a cara na balada, eu não saí trançando as pernas, foi muito divertido. No dia seguinte, vem a ressaca. Te fez bem? Não. O que você faz na semana seguinte? Eu vou para a balada de novo e repito tudo novamente. Acontece que eu vou ter mal-estar novamente. E eu repito isso por muito tempo, até que eu começo a me sentir inconformado com aquela situação. E eu começo a mudar o meu comportamento psicodinâmico. Olha só como é interessante. Tudo vem da razão. Eu ia instintivamente, pela alegria, pelo estado esfuziante, buscar alegria a qualquer preço. Ao preço de ficar mal, ficar de ressaca no dia seguinte. Luciano, boa tarde.
Dornelles, boa tarde, sejam bem-vindos. Mas chegou um momento que eu parei e pensei, isso só me faz mal, isso não é para mim. Só que eu já estabeleci um condicionamento comportamental, ou seja, uma psicodinâmica, que vai ser difícil eu me livrar dela, ou seja, livrar não, me modificar essa psicodinâmica. Então, eu começo aos poucos. Diminuo a velocidade, ou o ritmo, ou a frequência, melhor dizendo, das idas à balada. E quando vou, eu bebo metade daquilo que eu estava acostumado, aliás, a beber. Percebo, ao passo de alguns meses ou alguns anos, que ainda assim, mesmo não tendo passado tão mal, com tanta ressaca como dantes, isso ainda não está me preenchendo, está me deixando um certo vazio, que foi o que a nossa amiga Júlia falou. Aliás, a Júlia postou mais algo aqui, né? Porque é mais cômodo para a maior parte das pessoas só esperar a mudança vir, do que fazer algo para que a mudança aconteça. Exatamente. Nós depositamos os nossos problemas na mão do outro, quando só cabe a nós mesmos a solução. E tá. Então, o que acontece? É difícil mudar uma proposta comportamental de longa data. E é por isso que nós precisamos, seja lá do Ho'oponopono, seja fazendo um curso de Reiki. Eu recomendo que façam o curso de Reiki, tá? Porque é algo simples e que nos favorece sobremodo a maneira de nós não precisarmos mais ficar dependendo do outro para nos curar. Nós somos a própria cura, nós somos a nossa cura. Recomendo também, além do livro Vida Desperta com Reiki, recomendo também o nosso curso, tá? O curso Vida Desperta com Reiki. Tem uma versão apenas de autocuidado, que é uma versão muito mais acessível, e tem uma versão para aqueles que querem ser mestres, que é uma versão que tem mais de 100 aulas gravadas em vídeo, tá? Mais 100 aulas em vídeo, e fica mais fácil, porque quem se torna aluno do curso da iniciação ao mestrado leva todos os livros em PDF que nós temos. Esse livro Vida Desperta com Reiki, o livro Guia Feng Shui para iniciantes, e também leva um guia de Ho'oponopono, que conta um pouquinho da história do Ho'oponopono, e tem a oração original do Ho'oponopono também. Então, a nível custo-benefício, o curso Vida Desperta com Reiki, da iniciação até o mestrado, é mais favorável. Mas para aqueles que pretendem só cuidar de si mesmo, o autocuidado com Reiki é o curso de nível 1, que também está disponibilizado. Isso tudo que eu estou falando está no link aí do perfil da Bio, tá? Então tá fácil de acessar, e se tiver dúvida é só mandar alguma coisa no direct para nós, ou mesmo no WhatsApp, que nós respondemos depois, tá? Assim que eu vejo, eu respondo. Não respondo imediatamente, mas eu sempre respondo. Então a questão da cura, ela é bem assim. Eu não vou conseguir mudar de uma hora para outra os meus condicionamentos instintivos, ou seja, a minha psicodinâmica. Portanto, eu tenho que construir uma psicodinâmica racional. E isso se faz buscando entender como eu funciono. O que eu tenho de fraquezas, o que eu tenho de... Fraquezas é assim, né? E o que eu tenho de positividade, para que eu possa criar estratégias mais úteis ao meu propósito de felicidade. Então, aí eu poderei sim passar por uma sessão de Reiki, me sentir bem, e sairei não só com a sensação de bem-estar, mas com a inteligência de o que me transformou daquilo que eu estava, ou do estado em que eu estava, para o estado presente. E aí eu conseguirei replicar aquilo, porque eu já entendi o processo, certo? Entenderam? Eu entendi o processo, eu consigo replicar. Quando eu não entendo o processo, eu dependo do outro. Haverá um momento... Boa tarde, Milena de Lima. Boa tarde, seja bem-vinda. A depender do outro, eu sempre precisarei contar com a disponibilidade. Se eu me sentir
mal. Tá? Por exemplo, quando eu conheci o Reiki foi na época da pandemia. Porque eu sempre fui uma pessoa ativa e tagarela, eu estava acostumado nesse ritmo. Só que daí eu aposentei e continuei em outras atividades, atividades de estudo, atividades na casa espírita, e não parei. Daí veio a pandemia. Foi a mesma coisa de você tentar descer de um ônibus em movimento. Eu tive uma sensação indescritível. A minha pressão arterial se modificou, subiu bastante e oscilava de forma totalmente descontrolada. Eu tive taquicardia, eu tive umas sensações estranhas, fui ao médico, tá, no pronto-socorro, o médico chegou, fez todos os exames e disse: por que você veio aqui? Eu disse: porque eu me sinto assim, assim, assim. E ele respondeu: você não tem nada, sua pressão está 11/7, está a pressão de garotinho, e eu já não sou garotinho mais, né? E você não tem motivo, não tem nada que eu possa fazer por você. Daí quando eu voltei para casa, e é isso que eu estava explicando para vocês, no meio do caminho, dirigindo, eu parei para pensar. Falei, se isso não for algo energético, pode ser espiritual, já que não é físico. E quando eu cheguei em casa, porque eu já havia ouvido falar do Reiki há muito tempo, eu cheguei em casa e tinha algum material e comecei a dar atenção para esse material que estava guardadinho lá. E comecei a praticar o Reiki. O Reiki me foi útil, pois eu descobri que eu estava com picos de ansiedade. E o Reiki, em poucas semanas, eu eliminei totalmente aquela sintomatologia. Olha, eliminar sintomatologia não é a cura. A cura é interior. A cura é o autodomínio que provém do autoconhecimento. Por isso que nós falamos bastante do Ho'oponopono, como uma ferramenta útil, é apenas uma ferramenta. E falamos também da necessidade de introspecção meditativa, e vamos falar isso muitas vezes, para que você se conheça, entenda as suas fraquezas é assim, e entenda as suas possibilidades, para que você consiga estabilizar-se em equilibração, traçando estratégias comportamentais que serão uma psicodinâmica positiva para os seus empreendimentos de felicidade, saúde, de plenitude. Tá? Boa tarde, Flávia. Seja bem-vinda. Então, tudo que nós quisemos dizer hoje é justamente isso. Onde está a cura? A cura não está na medicina. Você não saberá sequer explicar os seus sintomas para o médico. Quando você chegar no médico, ou quando você for ao médico, ele vai te perguntar o que você tem. Com base naquilo que você narrar, ele, ainda nas suas incertezas, porque as suas declarações, as suas afirmações serão imprecisas, ele, com base nisso, ele vai pegar os sintomas narrados, vai utilizar um protocolo de atendimento, e vai te prescrever ou medicações ou exames além dos clínicos, exames laboratoriais, exames de imagem. E é baseado nos exames que ele vai verificar se aquilo que ele te prescreveu medicamentosamente, ou se não prescreveu, não tem problema, mas se ele prescreveu e com base no resultado dos exames, ele vai ver se está sendo útil para você. Por quê? Porque com o resultado dos exames de imagem, ele vai verificar se a medicação é adequada ou não. E com base no seu retorno, na próxima consulta, ele vai verificar se houve uma evolução clínica ou não. E daí ele vai te tratar baseado num protocolo. Mas existem questões do tipo, o meu exemplo pessoal, que eu fui ao médico e o médico falou, tudo indica clinicamente que você está bem, pressão arterial, não tem febre, não tem nada. Só eu soube qual era o meu problema e descobri que era energético, um problema energético. Ou espiritual, porque tudo está em tudo. O espiritual é a nossa base, já que somos espíritos imortais. E daí eu me cuidei com Reiki. E daí eu fiz um teste baseado no Reiki, porque eu já vinha sofrendo com uma gastrite crônica e fiz um teste. Falei, vou tentar tratar a gastrite com o Reiki. E fiz, portanto,
esta tentativa, todos os dias me recolhendo, fazendo autoaplicação com Reiki, e descobri também que, aí demorou um pouquinho mais, mas em 3 meses eu já tinha largado, desmamado da medicação. Desmamei da medicação que eu tomava, que era o omeprazol, e consegui passar longos 365 Então, tá me ouvindo agora? Tá com som? Tá sem som? Com som ou sem som? Deu uma travada, né? Que o telefone ligou aqui. Agora voltou o som, né? Então tá bom. Aqui fizeram uma ligação aqui. Então eu consegui passar com o tratamento com Reiki. O que eu fiz? Eu fiz um trabalho com 2 tratamentos. Eu fiz o tratamento autoaplicação com Reiki e também utilizei a água energizada com o próprio Reiki. Então todo dia pela manhã, um copo de água em jejum. Tá? Eu aplicava o Reiki na água e tomava água. Todos os dias às 18 horas eu me recolhia, fazia todo o preparo do Reiki e fazia autoaplicação com Reiki. 1 ano sem sintomas algum e sem medicação, o que eu não conseguia há muito tempo. Daí o que aconteceu? Eu tive que voltar ao médico, porque o Reiki, nós dissemos, não é uma pílula mágica, ele ajuda a equilibração, ou seja, o ponto de partida para o desequilíbrio está nos nossos campos energéticos, donde estes campos são formados pela criação mental e emocional. Então eu regularizei isso com o Reiki. Só que, se eu já estava em tratamento médico, significa que já havia uma afetação na parte somática, ou seja, no meu corpo. E eu precisei, portanto, entender que eu precisava ir ao médico. Fui ao médico, fiz endoscopia, o médico percebeu que as lesões que havia no campo gástrico, tá? E portanto, eu estou fazendo o tratamento. Então é uma coisa que nós precisamos deixar muito claro, que não existe nada milagroso, tudo é científico, inclusive as terapias energéticas. Então, quando as terapêuticas energéticas ou espirituais entrarem em consenso com a ciência médica, os problemas serão resolvidos muito mais rapidamente, porque existem coisas que o médico não compreende, existem coisas que o terapeuta, que trabalha nas terapias holísticas, este não tem competência ou não pode fazer porque não é da sua formação. Então nós precisamos entender que Ripardo Juliana, né? Outra Juliana, então boa tarde, mais uma Juliana. Então tudo que eu queria passar para vocês nesta tarde é justamente isso. Conheça a si mesmo, volte-se a si mesmo. Existem muitas coisas simples que facilitam esse entendimento de si mesmo. A Juliana Gomes falou do Ho'oponopono. Eu estou falando para você de algo um pouquinho mais elaborado, que é o Reiki, né? É tão elaborado que eu fiz questão de criar o curso Vida Desperta com Reiki. Olha o nome, Vida, cuidar da nossa vida, desperta, despertar de consciências com Reiki, ou seja, através do Reiki, para que as pessoas pudessem fazer uma transformação, ter o domínio das suas vidas. É esta a proposta do Reiki. E é tão mais elaborado do que o Ho'oponopono. O Ho'oponopono é ótimo, tá? É ótimo, só que o Reiki tem algumas informações, tem mais informações a respeito do universo íntimo, da nossa estrutura psicoemocional ou psicofísica, tá? E que nos ajuda sobremodo. Então é tão elaborado que eu comecei a fazer as aulas de pouco em pouco, sem pretensão. Falei assim, eu acho que eu consigo fazer um curso com umas 20 aulas gravadas. Acabei que eu gravei 100 aulas em vídeo,
no curso Vida Desperta com Reiki, e ainda estou insatisfeito, só que eu estou cansado, então tem 100 aulas lá, o curso está totalmente pronto. Aqueles que fazem o curso levam também como material didático. Eu decidi fazer isso, não era assim, e nós estamos sempre atualizando o curso, então isso foi uma atualização. Eu decidi deixar o livro Vida Desperta com Reiki como material didático. É lógico que na versão em PDF, porque essa versão aqui ela me sai sem vantagem nenhuma, porque eu não pago as impressões. As impressões são feitas sob demanda, então você compra, você paga o custo da impressão e eu não ganho absolutamente nada. É só para divulgar algo que eu entendo que seja útil para as pessoas. Mas no curso Vida Desperta com Reiki, 100 aulas gravadas em vídeo, são 3 livros, este livro em versão digital, o livro que é o guia de Ho'oponopono, né, e os benefícios terapêuticos, o guia Feng Shui para iniciantes. Tudo isso nós tratamos nas videoaulas, mas deixamos o material didático porque às vezes você não quer lá ligar o computador ou abrir o celular dentro da plataforma para ficar pesquisando informações, assistindo novamente a aula. Então você tem o livro para você dar uma lidinha, fica mais fácil. Você pode imprimir, se for o caso, fazer anotações, deixar guardadinho, tá? Então o que nós queríamos passar para vocês hoje é essa necessidade. No nosso entendimento, na nossa filosofia, a cura está dentro de você. A cura é uma possibilidade sua. Da mesma forma que nós podemos modificar as propriedades da água através da nossa intenção, e isso de longo tempo. Não tem nenhuma alquimia fora do normal que nós necessitemos fazer. É sua intenção. Nós temos lá a água benta nos católicos, a água magnetizada para os espiritistas, e nós temos o Reiki também, que também faz a magnetização desta água, promovendo saúde para você. Júlia Gomes, eu posso responder essa pergunta para você lá, se você me chamar no direct ou então no WhatsApp, tá? Para a gente não desvirtuar o assunto da live, porque também eu já estou encerrando aqui, tá? Mas eu respondo para você com certeza. Só peço para você a gentileza de me chamar lá, eu respondo, tá bom? Pode ser? Então nós vamos encerrando o nosso contato, tá? Hoje é sexta-feira, eu vou deixar um combinado com vocês de realizar uma live aqui com vocês toda a sexta-feira, então. Então ficamos combinados assim, toda sexta-feira nós temos um encontro. Se vocês tiverem um tema, como a Júlia fez uma pergunta agora, se vocês tiverem um tema em particular, uma pergunta, eu transformo ela em tema para live também. Só me manda um direct lá e a gente trabalha essa pergunta, essa dúvida em tema, ou então eu respondo se for uma resposta simples. Mas podem me perguntar sobre espiritismo, sobre Reiki, sobre terapias energéticas em geral, tá? Hipnoterapia também é uma das nossas áreas. Eu posso responder alguma coisa porque é um pouco mais avultado, tá? Então, Vera, você entrou no final, mas sexta-feira a gente conversa mais, mas vai ficar gravado aqui, tá? A live fica gravada no perfil do Instagram, na grade do Instagram, no feed. Eu peço então que vocês assistam, né, quantas vezes forem necessárias, e compartilhe aí com os seus companheiros, compartilhe, peça para o pessoal nos seguir para estimular, para nos estimular para que nós produzamos mais conteúdos ao vivo. Por enquanto eu estou só fazendo conteúdos gravados no YouTube. Então, eu vou fazer por volta das 15 horas, tá, Vera? Então por volta das 15 horas eu sento aqui e faço a live toda sexta-feira. Podem me seguir lá no YouTube, eu tenho muito conteúdo lá no YouTube também, que já faz 2 anos que eu estou gravando. Então, sobre espiritismo, sobre terapias energéticas, eu estou abrindo um outro canal para separar os assuntos, um outro canal no YouTube para tratar sobre Reiki e terapias energéticas. Mas sobre a doutrina espírita, estará lá no youtube.com/,
Escola da Vida Maior. Então é tudo Escola da Vida Maior. Procurou Escola da Vida Maior, somos nós, tá bom? Lembre que tem um site também que chama Escola da Vida. O nosso é Escola da Vida Maior, EVM, Escola da Vida Maior. Eu agradeço a atenção de vocês, um forte abraço, tenham uma boa vida, namastê. O Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em vocês.